Vamos dar uma olhada no Corinthians, Mariana. Ontem empate em 0-0, Eugênio Leal custou caro aquela derrota na primeira partida, né? Ontem o Corinthians ficou no 0-0 e acabou eliminado, Eugênio Leal. Sabe a impressão que eu fiquei? Impressão minha, claro, né? Que o Corinthians ontem ele não foi pro jogo para se classificar. Ele foi para não perder e seguir trabalhando o time, pensando na sequência da temporada. Porque se ele fosse para tentar a classificação, ele deveria ter sido muito mais ousado do que foi. E não, ele entrou ali com o meio-campo cheio de volantes, mais uma vez sem um atacante, com o Luan de falso 9 e tal. No segundo tempo, aí ele coloca o jogo. Quando ele coloca o jogo, ele tira o Luan. Quer dizer, ele foi ali, pô, tá, o 0-0 pra mexer, né, Eugênio? Melhor, se eu perder de novo, vai complicar pro meu lado. Já todo mundo já sabe que tá difícil classificar, então vamos jogar aqui, um 0-0, tá bom, não fica mal pra ninguém, porque a torcida já assimilou o golpe. Eu acho que a cabeça foi essa, que o Corinthians trabalhou ontem, pensando a médio e longo prazo, desenvolver um sistema de jogo, né, uma ideia de time, um entrosamento, e não ir buscar o jogo, porque ele, se quisesse fazer o resultado que ele precisava, de pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis, teria que ter sido muito mais ousado. E ele não foi. Beleza, o jogo é esse, Vamos jogar esse jogo aqui, 0-0 tá bom. É a minha impressão. Posso estar errado. Pois é, falaremos muito sobre o Corinthians aqui neste Sport Center. Daqui a pouco eu peço para o Marra fazer a análise dele. E lembrando, Fã do Esporte, falaremos também sobre Flamengo e sobre Palmeiras, que foi eliminado também na Copa do Brasil, e sobre o Cruzeiro. Mas eu vou chamar agora, então, o que o pessoal falou após... Corinthians e Palmeiras sábado, né, mano? Olha aí. Isso, tem esse detalhe também, tem o derby no final de semana. Vamos ouvir, então, o que o pessoal falou após, então, a eliminação do Corinthians. Fala, Silvinho. Tivemos 2, 3 chances pontuais que poderíamos ali ter uma melhor sorte, um cabeceio do Rony, uma finalização do Gustavo pelo lado direito, depois uma ou outra bola depois da entrada do jogo que nós escoramos e ela permaneceu numa segunda bola na área adversária, um chute, enfim, não foram muitas, está correto, mas as poucas, uma melhor sorte talvez poderíamos ter para entrar na eliminatória e isso infelizmente não ocorreu. Infelizmente é um clube muito grande e que, como você já mesmo citou, tem uma terceira eliminação num ano. Temos o Campeonato Brasileiro, que recentemente começamos, um campeonato duro, difícil, enfim, nós temos que competir, nós temos que ser dignos, ser firmes, trabalhar nessa construção, como eu tenho dito, e buscar sempre uma performance melhor e resultados melhores. Mas um jogo difícil, um jogo eliminatório, onde o tempo vai passando e a gente tinha uma vantagem do jogo de ida, então você fica sempre naquele limiar de transitar e se expor ou jogar mais protegido. Chegou um determinado momento que a gente fez a opção de jogar mais protegido, fazer a transição com menos jogadores para não sofrer. O Silvinho usou 2 centroavantes aí na parte final do jogo, Jô e Léo Natel, então faria um jogo de muitos cruzamentos e acabou que nessa transição a gente fez uma opção de fazer ela com menos jogadores e com isso a gente não conseguiu fechar tanto as jogadas como a gente gostaria. Vamos ver então esse Corinthians, vai dar a volta por cima, desempenho nessa temporada, 26 jogos, 60% de aproveitamento, 38 gols marcados, 22 sofridos, foi eliminado na semi do Paulista, foi eliminado na fase de grupos da Sul, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, sobrou o Campeonato Brasileiro. Acabou o ano pro Corinthians, Marro? Pensando em conquistas, sim, Bruno, eu não tenho a menor expectativa que o Corinthians seja campeão brasileiro, já vi muita coisa no futebol, mas não me parece, assim, sinceramente. A questão agora é o Corinthians fazer um belo campeonato, tentar buscar alguma vaga, eu acho também muito difícil Libertadores, mas especialmente encontrar um padrão de jogo. Eu concordo com o Eugênio. Acho que o Silvinho ontem já entendia que seria muito difícil conquistar alguma coisa. Olha, se der, ok. O Gustavo tem crescido pelo lado direito cada vez mais, né? Ele já não transita mais pelos outros lados do campo, ele fica mais pelo lado direito. Teve uma chance clara, a única. Ontem o Corinthians não mereceu mesmo passar. E vale destacar esse aí, hein, o Bruno? Barroca, né? É outro que chegou há pouco tempo. O trabalho dele também é muito inicial, mas ele não inventou. Ele entendia o que tinha, potencializou alguns jogadores. Ontem teve até a volta do Arthur Gomes. O Barroca vem
conseguindo trabalhar com paz em um time que dá gosto ver. Luta muito o time do Atlético Goianiense. E a grande questão do Silvinho e do Corinthians, Eugênio, está nisso, de inventar ou de querer mudar num momento tão decisivo, né, de fase de mata-mata, enfim, para o Corinthians? Onde que está essa questão, então, dessa troca de treinador que funcionou para o Atlético Goianiense, mas que para o Corinthians ainda está começando a caminhar? Eu acho que são clubes em situações bem diferentes, né? O Atlético é um clube que está numa ascendente no cenário do futebol brasileiro, que conseguiu esse ano, né, uma campanha, e isso acho que incorporou muito o time na Copa Sul-Americana, enfrentou times tradicionais do futebol sul-americano, é um time que vem numa evolução. O Corinthians não, o Corinthians faz o caminho contrário, o Corinthians que foi o grande campeão, né, de 2008 até 2017, ele vem descendo a ladeira, está muito claro isso, que o Corinthians vem caindo de produção. Então, assim, o Barroca pega um time que já estava mais ou menos estruturado e que pode se dar ao direito de jogar como jogou ontem mais uma vez, né? Jogar fechadinho, esperando o erro do adversário. O Corinthians não, o Corinthians tem sempre essa obrigação de buscar a vitória. Então, eu não vejo assim, o que o Silvinho fez ontem foi basicamente manter o que deu certo contra o América Mineiro no final de semana. O Corinthians ganhou do América Mineiro de 1-0. Ali, suado, com dificuldades, mas ganhou. Sim. Ele repetiu. Só que ele tinha outro objetivo ontem, que era fazer pelo menos 2 gols. Quer dizer, deveria ter, né? Para buscar a classificação. E ele não demonstrou, assim, no segundo tempo fez algumas mexidas ali um pouquinho mais ofensivas, nada também do outro mundo. Ele não demonstrou, na minha cabeça, pelas ações dele como técnico, vontade de correr riscos para buscar a classificação. Então é isso, é um trabalho novo. Acho que ele privilegiou tentar formar uma equipe. Que o Corinthians entendeu que tudo bem, a gente não íamos conseguir, vamos ali para não perder. Mas, Eugênio, e se perde um jogo desse, se expõe? É claro que o futebol você tem que buscar vencer, mas você acha que o Corinthians de alguma forma foi covarde, de alguma forma, assim? Porque, beleza, se ele se expõe, ele perde muito, o Silvinho já começa com um resultado de 3 derrotas e 1 vitória. Mas se ele se expõe e consegue a classificação também, ele vira herói. Ele vai no meio termo ali. Você quer dar esse carimbo aí, a minha opinião? Pode dar. Carimba aí. Carimba. Acho que sim. Acho que mas o corintiano está sentindo isso, Eugênio? Essa é a interpretação. É por aí. Gente, vamos lá. Vamos correr um pouco mais, vamos tirar um volante ou tirar um zagueiro, faz ali uma linha de 3, ou abre mão aqui de um jogador de marcação no meio, vamos sufocar, vamos pra cima, seja o que Deus quiser, a gente precisa ficar vivo na Copa do Brasil. Não precisa não. Mas o Eugênio, sabe o que acontece? É isso. Não adianta ficar com caras e bocas antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, e não ter atitude em campo. Acho que esse é o ponto. É isso. De caras e bocas, assim, de palestrinha não ganha jogo.